De volta com o nosso programa e agora nós vamos falar de um assunto muito sério. As férias acabaram e quando chega o primeiro dia de aula, a criança que costumava acordar animada, desperta, diferente, né? A criança que costumava acordar animada, desperta, né? Ela desperta de repente diferente e ela recusa-se a tomar café da manhã e fica emburrada na hora do banho e resiste a vestir o uniforme. Ela joga a mochila no chão, chora antes de sair de casa, não quer ir na escola. Essas cenas como essas, se repetem em muitas famílias. Mas, na maioria dos casos, os pais acreditam que não passa de manha ou frescura da criança para não ir ao colégio. O diagnóstico para este comportamento, no entanto, pode ser de fobia escolar. Nós estamos recebendo a psicóloga a doutora Elaine Paiva para falar sobre este tipo de comportamento e como lidar, afinal, com essa situação. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? bom? Tudo bom. Acontece muito? Acontece, é muito frequente, né, o comportamento de recusa da criança frente a ir para a escola e pode estar ligado a diversos fatores, né? Como você mesmo comentou, a questão da fobia escolar, pode estar ligado a uma insegurança de separação em relação aos pais, né? Pode estar ligado a um quadro depressivo também, onde a criança ela não só recusa em ir para a escola, mas ela recusa também uma série de atividades que antes lhe trazia prazer, né? Pode estar ligado também a um problema de aprendizagem, como uma dislexia. Então, a criança se vê incapaz diante das atividades escolares e acaba recusando como uma forma de fuga, Mas né? em si, Elaine, fobia escolar é o quê? É Como que a gente caracteriza? É um transtorno de ansiedade. Ela sente uma forte ansiedade frente ao ambiente escolar, né? Então, ela passa a evitar como um E comportamento por de fuga. trás disso, existem todas essas causas, uma dessas causas, ou até outras, que você acabou de descrever pra gente aqui, é isso? Isso. Também a fobia escolar em específico pode ter acontecido alguma coisa na escola, algum conflito com os professores ou mesmo Algum colega? Bullying, Isso uma situação de mesmo. bullying, né? Que a Sim, gente ouve falar muito. onde o ambiente escolar ele é associado com um estímulo aversivo, né? Como emoção resultante, a criança sente uma forte ansiedade, medo e como comportamento a recusa, né? Então, percebe que o comportamento de recusa, ele pode estar ligado a diversos fatores, né? A faixa etária em que acontece, qual que é a mais comum? Mais comum de 5 a 7 anos. 5 a 7. Mas geralmente é quando a criança começa a ir para a escola aos 5 aos 7 anos, ou mesmo aquela criança que já no primeiro ano de vida, né, já vai para a creche, já vai para a escolinha. Como que é isso? Muda alguma coisa que ela tem um bloqueio? Na verdade, a criança que está iniciando no ambiente escolar, a recusa dela é mais associada a uma questão de insegurança por separação dos pais, né? De separação dos pais. Por quê? É um ambiente acolhedor, onde ela se sente protegida com os pais e ali na escola é o desconhecido, aquilo que ela não vivenciou ainda, né? E tem a criança que ela já vai para a escola e aí no período de férias ela curte a família, ela está bem com a família, está se sentindo protegida e tem que retornar, né? Então, às vezes os pais chamam isso de manha, nem sempre é manha, tem que verificar os fatores Quer dizer, aí uma situação por que trás. aconteceu agora, recentemente, corriqueira, né? Os alunos estavam todos de férias, volta às aulas, muitos inclusive voltam em escola diferente, em sala diferente, turma diferente, professor diferente. Isso pode também causar uma certa pressão na criança? Sim, é um ambiente desconhecido, ela não sabe ainda como lidar, né? E ainda mais se a educação, né, o ambiente familiar favorecer que a criança ela não lide com o desconhecido, né? Então ela acaba, tudo diferente acontece no ambiente dela, acaba mexendo no emocional dela, deixando-a vulnerável e aí a recusa E o acontece. que a mãe deve fazer? Tem que ir lá falar com a diretora, com a educadora, enfim, o que deve fazer? A mãe, os pais, né, os principais aí socializadores dessa criança, devem primeiro, no primeiro momento, observar o comportamento da criança dentro e fora da escola, né? Observar se tem algum evento significativo que possa ter alterado, né, a questão emocional da criança, como a perda de um ente querido, nascer um filho novo, um irmãozinho novo, a separação dos pais, algo significativo que tenha acontecido no ambiente escolar, né? Ela pode também, esses pais,
fazerem uma conexão com a escola, conversar com professores, coordenadores pedagógicos, para avaliar como que é o comportamento dessa criança na escola, como que é a rotina dela na escola. E também, né, consultar com a criança, conversar com a criança para entender também a rotina dela, quais são as matérias que ela mais gosta, os professores, quais menos gosta, como que é a relação dela com os coleguinhas. É importante, então, né, além da observação, a conversa com a criança e a conversa com a escola Então, esse também. processo, Elaine, assim, não é algo que vai se resolver de uma hora para outra. É isso, Não. são dias de observação, de conversa, Isso. realmente, para poder entender esse universo, as causas para que isso, do que está acontecendo. Qual o contexto por trás, né? Primeiro entender esse contexto para então montar um plano de ação, né? E aí, nesse processo, um psicólogo, né, um profissional especializado pode ajudar, né? Mas é importante que se identifique, porque pode ser muitas coisas, né? E Muitos quais os erros fatores. comuns dos pais? Na hora que a criança faz birra, não quer ir para a escola, não quer nem sair do quarto, ou mesmo faz um escândalo lá na porta do colégio. Quando faz birra, é importante que os pais se mantenham firmes ali no momento, né, da chegada na escola, que é quando a criança começa a chorar mesmo, né? Então, se manterem firmes e deixar a criança na escola. Se for, dependendo do caso, se for necessário, entrar na escola junto com a criança, entrar na sala de aula, se a escola permitir, para ambientalizar a criança, para que esse processo de adaptação seja mais tranquilo para ela. Mas o que os pais não devem fazer é a superproteção em excesso, né? Ou seja, excesso de carinho, de abraço ali naquele momento, e nem também deixar a criança ir sem suporte nenhum, né? Então, nenhum oposto e nem o outro. É passar confiança para o aluno, para a criança, é isso, olha, eu te deixo aqui, mas daqui a pouco eu venho te buscar. Você vai lá aprender, vai estar com seus amigos, é isso que os pais têm que mostrar? Isso mesmo, né? Passar essa segurança para a criança. E, em alguns casos, entrar junto com a criança na sala de aula. Fica um tempo, faz uma aproximação da criança junto daquele ambiente com você, que é uma pessoa de confiança, e depois você vai saindo de cena aos pouquinhos, né? Então, isso é importante também. Passar a mão na cabeça da criança, não, vem cá, vamos para casa, Não, nem porque pensar. você reforça esse tipo de comportamento, né? E a criança, ela vai testando os pais. Vai. Ela vai vendo até onde ela pode ir com cada pessoa. Então, se o choro, como resultado, ela teve ali a resposta dos pais de ir para casa, de ser acolhida, então a tendência dela é aumentar esse comportamento ao longo do tempo, né? Que nem aquela criança que vai no supermercado, ela quer um pacote de bolacha, e aí os pais não dão. Aí ela vai lá, chora, se joga no chão faz manha, e faz aí, birra, isso, a mãe ou o pai, por vergonha, dá o pacote de bolacha para a criança. Isso é o suficiente para aumentar a probabilidade desse comportamento voltar a acontecer, né? Então, ali ela conseguiu que ela, bem ou mal, né, ela O conseguiu. que a gente está falando aqui são duas coisas diferentes, né? A gente está falando, pelo que eu entendi da conversa, né, doutora? Da adaptação da criança à escola, que Isso. muitas vezes é difícil mesmo. Mas tem crianças também que pegam, deixam a mãe e não querem nem saber, não olham nem para trás. Tem crianças que a adaptação é facílima, né? Para outras já é um pouco mais difícil. Então, essa questão da adaptação. E uma outra questão, que é a tal, que a gente pode chamar um pouco, né, de fobia, que é quando a criança tem alguns problemas, Sim. né? Que é acho que quando ela fica um pouco maior, que você está falando, que ela tem alguns problemas, pode ser amiguinho, pode ser professora, pode ser dislexia, pode ser, enfim, tudo que a gente trabalhou aqui, que daí é um psicólogo, falar com a diretora, enfim, trabalhar mais essa questão. Tem diretores e tudo aí que não estão nem aí com as crianças? Olha, né, é responsabilidade da escola apoiar os pais nesse processo, né? Mas, claro, exceções sempre existem, sempre tem diretores que... Eu acho que existe até uma diferença muito grande entre as escolas de ensino público e as escolas de ensino privado, né? O corpo hoje docente, né, da escola particular, né, é muito mais preparado, né, com vários profissionais multidisciplinares que conseguem fazer essa leitura, né, mais focada realmente no comportamento da criança. Infelizmente, diferente da escola pública, né, que já até carece de professor em sala de aula. Agora, ter um corpo técnico do lado de fora ainda, fica muito mais difícil. Mas eu lá, acho, né? Rafael, eu não sei se é a sua opinião, doutora, mas eu acho que mesmo a escola particular, ela não... Ela pode olhar que seu filho está tendo um problema ou outro, dar uma ajudada lá, mas são os pais que têm que estar lá do lado,
tem que estar lá fazendo reunião, tem que frequentar lá o colégio e ver o que está acontecendo, porque assim, o colégio ele não se responsabiliza muito e também não tá, acho que não tá no papel do colégio, tá no papel do encaminhamento, mas sim, você pegar uma criança e falar assim, ela é um problema e vou... Sim, até mesmo porque a escola não tem informação suficiente para trabalhar isso, mas é de responsabilidade da escola trazer a informação para os pais. Isso, né? De colher a informação e falar, olha, mãe, seu filho está demonstrando tais e tais comportamentos, está reagindo de tais e tais formas. Isso é responsabilidade da escola. E facilitar também o processo de adaptação. Aí né? me veio na cabeça o seguinte, quando ela falou assim, mãe, seu filho está demonstrando tais e tais comportamentos. Aí tem aquela mãe, muitas vezes, eu espero não ter tido esse tipo de comportamento e não ter também, e me policiar para não ter. Fala assim, meu filho não. Meu filho é perfeito. Não faz isso. Meu filho é perfeito, não é isso? Meu filho não faz isso, não joga a borracha na cabeça do outro, não filho rouba é o lanche. santo. E não sei o que, então não tá perturbando o amiguinho. E aí? Não, mas é importante a mãe também abrir os olhos, não ficar fingindo que nada está acontecendo, né? E aí a escola também, com um olhar mais racional, é que vai te trazer ali para a realidade. Né? É um papel difícil da escola difícil, também, com porque certeza, muitos pais não querem enxergar, né? Aliás, como que é o papel da escola nessas condições, nessa situação? O que a escola deve fazer? Você diz em frente à recusa escolar. Exatamente, né? isso. A escola pode, por exemplo, disponibilizar um coordenador pedagógico para facilitar a adaptação dessa criança com atividades iniciais de integração, né? Onde ela brinque, ela se divirta, dependendo da idade ali, para que esse processo seja mais fácil. Se for identificado alguma demanda, né? Por exemplo, a criança está recusando porque ela sofreu bullying, ou ela teve algum conflito ali com os professores, aí a escola age pontualmente também. Tem que ser uma observação dos fatores externos, aqueles que vêm lá de casa, né, a história da família e até mesmo dentro da escola, onde os professores vão ter que observar o aluno, não é isso? Exatamente. No fundo, eu acredito muito que a história começa na família, entendeu? É assim, que os educadores eles estão lá para dar uma garibada lá no... Né, eu puxaria essa expressão ruim, mas para moldar e tudo, mas a família é essencial, você tem que prestar atenção no seu filho. Porque se você não presta atenção, não adianta, não funciona, entendeu? Se ele não está funcionando lá na matemática, se ele não está entendendo direito o português, isso aqui, e se o pai não está do lado, ele não avança. Então, a base é realmente a família. Né? Se a carência nessa base acaba repercutindo aí no comportamento da criança. Essa observação da Maria Cândida também é importante, que assim, se o aluno não está indo bem na matemática, no português, isso já mostra, inclusive, que é um problema que já está no decorrer do ano letivo, né? Tem duas situações. Tem um aluno que não quer voltar para a escola agora, logo depois das férias, e tem aquele que, durante o processo de aprendizagem, apresenta uma recusa de ir para a sala de aula, né? Então, são dois casos até distintos aí, né? Aí pode ser a dificuldade na aprendizagem ou pode ser o famoso bullying, né? Pode. Eu lembro de casos, Maria Cândida, eu trabalhei em escola, né? Foi meu primeiro emprego no colégio, né? Estava conversando até com a doutora Elaine, né? De alunos que, no começo do ano letivo, perfeitamente, iam para a sala, iam para a escola, mas aí, no relacionamento com os alunos, não se deram bem com os demais coleguinhas e começaram a apresentar essa recusa. E os pais não entendiam a situação, né? E começou realmente numa briga entre crianças, entre alunos ali dentro, né? Entendi. Outro fator, esse que a gente estava falando. Quando a criança tem problema de aprendizagem, é complicado, porque eu lembro, assim, eu tinha muita dificuldade de matemática, de química, física. Nossa, para mim era muito difícil. Né? Era muito difícil. Então, assim, eu perdia assim, o início do raciocínio. Eu não entendia direito. Aí, quando você perde o início, tudo no restante do semestre depende daquele início. Aí, se você perde esse início, né? o estudante já fala, eu não vou mesmo querer saber, porque eu já perdi aquele início, já não entendi aquele início. Agora, tudo depende daquele cálculo básico lá. Então, eu já não vou mais prestar atenção mesmo. E aí, ele já não presta mais atenção e ele esquece aquela matéria. Então, funciona mais ou menos assim na cabeça da gente, né? Existe tratamento para essa fobia, doutora Elaine? Sim, tendo identificado a causa, né, monta-se um plano de ação. Para a fobia escolar, em específico, o que pensamos é em associar essa escola e o ambiente escolar
com estímulos positivos, porque ela foi associada em algum momento, seja por A um qual estímulo seja, negativo. a um estímulo negativo. Então a criança não tem que parar de ir para a escola, ela tem que ir sim, mas com esse suporte inicial para que ela se adapte e sendo associado com fatores positivos, né? Mostrar, aí, os pais podem mostrar para a criança os aspectos positivos, né? Em ir para a escola, as brincadeiras, as amizades, a coisa boa, né? De ir para a escola, não só fazer atividades ou muitas confusões, mas também a parte boa, né? Então, o plano para isso é essa associação ao positivo, né? É diminuir a ansiedade frente a lidando com a situação e não fugindo dela. Agora tem diferença também entre a fobia escolar e aquela birra, né? Sim, a birra, que é comum também, né? Você se mantendo firme, ela não perdura ao longo do tempo. A fobia escolar, não. Né? Então, você precisa identificar, porque até mesmo a forma, o plano de ação será diferente para um ou para outro. Né? São duas coisas diferentes que a gente está tratando aqui. Sim, né? sim. Aí a birra muitas vezes por não querer acordar cedo, por querer assistir um desenho que vai passar na TV, não é isso? Se os pais forem permissivos... Vão criar vários fatores, né? E se você mantém essa birra, se você deixa essa birra vai para adolescência, vai para a vida adulta. Exato. Não é? Então, eu vira aquele adulto... Não tem muita gente que não... Por exemplo, tem um jogo. Você já não passou uma situação assim? Tem um jogo, todo mundo joga. Aí a pessoa perde. Ah, não quero mais jogar. Eu já passei por Isso é muito situação comum, assim. claro, sem dúvida alguma. A pessoa se perdeu, ela não quer mais jogar. Gente, que coisa chata. Sem contar que chuta o tabuleiro, né? Exatamente. Eu já vi Eu isso. não quero mais jogar. Não ganhei, não quero mais jogar. Ou pega a bola e vai embora, né? Isso deve ter... É uma criança que não aprendeu a jogar, né? Não é possível perder, pelo amor de Deus. Você tem que ser um adulto que sabe lidar com essa situação. Com a frustração, né? Com a perda. exatamente. Isso é importante. Porque senão vira aquele adulto que não sabe ouvir um não. Ele não consegue ouvir um não do chefe, ouvir uma crítica, ou perder num jogo, né? Vai se agravando. Olha a repercussão disso na vida, né? E a escola é muito importante, porque a escola fala muito não. Né? Nas reuniões de escola, tem sempre uma mãe que fala o seguinte, ela fala assim, porque eu tenho uma filha de 9 anos, né? Ela fala assim, o que vocês falam na sala de aula é lei na minha casa. Então tem coisas que vocês têm que falar mais vezes, inclusive, porque é melhor do que quando a gente fala. Porque os professores, eles têm um papel fundamental na vida do aluno, porque... O aluno, dependendo da idade, nessa idade aí, 7, 8, 9 anos, eles respeitam muito o professor. Isso é verdade. Então, quando o professor, você tem que fazer a lição de casa, você tem que estudar quando chegar em casa, você tem que decorar a tabuada, o aluno, ele sabe que aquilo lá é o dever dele, é importante para ele. Então, o professor tem esse papel fundamental, não é? De educador. Exatamente. E o professor tem um papel também de primeiro socializador da criança. Né? Ela descobre o mundo não só através dos pais, mas também através dos professores. Né? São as primeiras pessoas que ela tem contato. Bom, Elaine, então resumindo a nossa conversa, o trabalho aqui é de observação do comportamento da criança. É isso. Fatores externos e dentro da própria escola. Isso. Coleta de informações como um todo, né? A observação, conversar com a escola, conversar com a criança, entender com ela também, para então montar um plano de ação aí a fim de minimizar o comportamento de recusa. Eu agradeço então a participação da doutora Elaine Paiva, psicóloga, hoje falando com a gente aqui sobre as crianças que se recusam a entrar na escola, fazem birra, fazem manha, mas acima de tudo, com muito carinho, não é? Observar o que está acontecendo com essa criança, com esse aluno, qual o motivo dessa recusa. Elaine, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, agora a Maria Cândida tem um recadinho pra gente, mas antes do recado, eu quero lembrar que durante toda a semana a gente vai estar falando aqui sobre os nossos alunos, sobre as nossas crianças, sobre comportamento escolar, o tipo de alimentação, a forma de aprendizagem, se está correta, tudo isso. E você, é claro, que sempre pode e deve participar com a gente. É só escrever tudoposso@redefamilia.com.br. E agora, Maria Cândida, é contigo. Hoje eu trago muitas novidades da Oiti para vocês. Ômega 3 da Oiti, ele é 100% natural. É extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas com as substâncias EPA e DHA.
muito recomendadas pelos médicos. É ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose, pressão alta, insônia, melhora a concentração e para as mulheres é fantástico. Vocês sabem por quê? Porque ajuda nos problemas da menopausa. Aquele calorão excessivo, já tá calor. A gente na menopausa ainda tem mais calor ainda, né? E também ajuda na indisposição. Você quer ver um depoimento de um cliente que usa a prova e indica? Vamos ver. O que mais me beneficiou, o ômega 3, foi o fortalecimento das minhas pernas e também das minhas unhas. Minhas unhas eram quebradiças, rachavam, não permanecia, minhas unhas, não conseguia ver minhas unhas bonitas. E com o ômega 3, as minhas unhas se fortaleceram, hoje elas estão bonitas. Eu sinto mais disposição agora para eu caminhar. Então eu pretendo continuar com o tratamento porque foi muito bom para mim. E eu vivo mais e melhor com o OIT. Que bonitinha, né? Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar esse depoimento, por que não? Então, vai já ligando para 0800 020 1738, o telefone está aí na sua tela, ou acesse o site para comprar. Quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar um presente muito especial, você está vendo aí, é a Bolsa Mágica OIT. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, falando que você estava assistindo ao nosso programa Tudo Posso, vai ganhar o óleo de cártamo, que fortalece, olha o óleo de cártamo aí, ele fortalece o sistema imunológico e ajuda na perda de peso. Aproveite essa promoção para experimentar, gente. Olha o Projeto Verão aí, a gente tá em fevereiro, ainda tá um calorão, você ainda tá indo pra praia. Ligue agora para 0800 020 1738 ou compre pelo site www.oitsuplementos.com.br. No site da OIT você encontra ainda matérias sobre saúde e dicas de bem-estar. Tem até receita para você. E no site você também pode comprar toda a linha de produtos da OIT, além do ômega 3. Acesse, o endereço é www.oitsuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. OIT, com Viva Melhor. A gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos com Tudo Posso.